A presidência solicita que as deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da VLI Multimodal Logística e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento número 6.896, de 2024, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento número 7.072, de 2024, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 7.778, 8.203 e 5.601, de 2024, da Defensoria Pública de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.122, de 2024, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento 8.174, de 2024, da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 8.174, de 2024, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8.174, de 2024, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 8.178 e 8.185, de 2024, da Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 8.183, de 2024, e da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 8.231. E ainda ofício da Comissão do Trabalho, Previdência Social e Assistência Social, convidando essa comissão para uma audiência pública a se realizar em Berilo, no dia 14 de março, com a finalidade de debater a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes das regiões do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, bem como do norte do Estado, sujeitos ao crime de tráfico de pessoas e condições de trabalho análogo à escravidão, sendo aliciados majoritariamente por falsas promessas de emprego e remuneração em diversas cadeias de produção do Estado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 1.400, de 2023, 2.208 e 2.859, de 2024. Em discussão os pareceres, encerra-se a discussão. Em votação os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos deputados, podemos fazer a leitura de todos os requerimentos em bloco. Tudo bem? Tudo bem. Então, Então, vou começar aqui com o requerimento número 12.451, da deputada Lohana, que requer seja encaminhado ao prefeito municipal de Pará de Minas, pedido de informações e esclarecimentos sobre o fechamento abrupto do Centro de Atenção à Saúde LGBTQIAPN+, em Pará de Minas, ocorrido sem diálogo prévio com a comunidade ou entidades representativas, através das respostas às seguintes indagações. Quais os motivos levaram ao fechamento do Centro de Atenção à Saúde LGBT? Houve algum estudo técnico ou consulta pública que embasasse essa discussão? Caso positivo, solicitamos cópia integral do referido estudo e a ata das reuniões deliberativas, entre outros questionamentos. Autoria da deputada Lohana. De autoria da deputada Andréia de Jesus, requerimentos agora 12.421, para que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações à Charanga do Galo pelas referentes contribuições à cultura deportiva e musical do Estado ao longo dos últimos 55 anos, e da família de José Ferreira Veloso, um dos primeiros integrantes desse conjunto, falecido em dezembro de 2024. Requerimento 12.422, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Defensoria de Minas Gerais e ao Ministério Público, pedido de providências para imediata apuração da qualidade e condições de consumo de marmitas fornecidas pela empresa MC Alimentação e Serviços aos indivíduos privados de liberdade na penitenciária Professor José Edson Cavaleri, em Juiz de Fora. Requerimento 12.454, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre as providências tomadas pela Secretaria em relação aos óbitos de Taiwan,
Christian Loureiro de Oliveira e Bruno Batista Rodrigues, ocorridos, respectivamente, nos dias 11 e 20 de fevereiro do corrente ano, na Penitenciária Regional de Formiga. Requerimento de comissão 12.455, de 2025, pede à Defensoria Pública de Minas Gerais providências para o atendimento às famílias dos indivíduos privados de liberdade Tauan Christian Loureiro e Bruno Batista Rodrigues, encontrados mortos em suas celas nos dias 11 e 20 de fevereiro do corrente ano, na Penitenciária Regional de Formiga. Requerimento 12.456, de 2025, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Defensoria de Minas Gerais e ao Ministério Público, pedido de providências para imediata apuração dos seguintes denúncias recebidas pelo Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, referentes às possíveis violações de direitos na penitenciária Professor José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora. Suspensão do direito legal de indivíduos privados de liberdade, descumprimento da entrega deles aos itens enviados pelas famílias, dificuldade de acesso a serviço médico, odontológico, jurídico, falta de abastecimento de água, violência física e verbal praticada pelos policiais penais. Requer seja dado ciência desse requerimento ao Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 12.454, de 2025, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre providências tomadas pela Secretaria em relação às seguintes denúncias feitas pelo Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, referentes à penitenciária Professor Edson Cavalieri. Alocação de indivíduos privados de liberdade, pessoas com regressão de pena estão no mesmo espaço que indivíduos recém-condenados. Houve relatos de que estes estão mais perto do regime aberto ou semiaberto, são obrigados a assumir a culpa dos que têm condenação maior, a fim de perderem um momento na progressão, valendo-se da lei do mais forte. E LPIs com condenações distintas na mesma cela. Desavença entre internos, com especial consideração à custódia de indivíduos privados de liberdade, considerados vinculados a facções criminosas. Presença de muitos indivíduos pertencentes ao Comando Vermelho e que são rivais de outros grupos em Minas Gerais, bem como rivalidades regionais do próprio município e cidades próximas, gerando tensão e atos de violência entre eles. Requer seja dado ciência desse requerimento ao Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Requerimento 12.423, a deputada Andréa requer que seja encaminhado ao Conselho de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações consubstanciado das seguintes demandas recebidas pelo Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais em relação às condições estruturais da penitenciária Professor José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora. Quantos indivíduos por cela existem atualmente? Todos os indivíduos possuem cama para dormir? Os indivíduos sofrem enfermidades contagiosas, estão recebendo os cuidados médicos necessários? Como é feita a separação de grupos de indivíduos? Requer que seja dado ciência desse requerimento ao Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Agora eu passo a presidência do deputado André de Jesus para a leitura de requerimentos da minha autoria. Boa tarde, obrigada, presidenta. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizar audiência pública para debater denúncias de violência e violações contra pessoas em situação de rua, bem como descumprimento da ADPF 976, que assegura os direitos dessa população. Requerimento da deputada Bela Gonçalves requer que seja realizada visita nos locais em que serão cobrados pedágios relativos ao programa de concessão do lote rodoviário de número 8 das rodovias MG10, LMG 800, nos municípios de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo e Confins, para averiguar o cumprimento da centralidade da oferta de serviços de saúde, educação e garantia dos direitos humanos na capital e o volumoso fluxo cotidiano de pessoas na metrópole conturbada, bem como o impacto na medida de garantia dos direitos individuais e coletivos da população mais pobre e sua consequência, marginalização e segregação socioespacial. Em votação os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Bela Gonçalves.
Obrigada, deputada Andréia. Agora nós, então, passamos à terceira ordem da fase do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação. Não, isso já foi. Agora, nós vamos fazer a oitiva de denúncias no pinga-fogo da Comissão de Direitos Humanos. Então, nós vamos ouvir a senhora Tereza Pereira, de Jordânia, para contar um pouco sobre uma denúncia que foi recebida por essa comissão e por vários parlamentares também, de um ataque armado de jagunços em um assentamento no município de Jordânia. Então, muito bem-vinda, Tereza, presidente, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a palavra. Boa tarde a todos, né? Cumprimento a senhora presidente e pela oportunidade que tem nos dado de estar aqui, né, nesse momento, da Comissão de Direitos Humanos para tratar de um assunto extremamente delicado que ocorreu com os trabalhadores e as trabalhadoras do acampamento Vida Nova. No dia 14 de fevereiro, por volta das 14 horas, os trabalhadores foram brutalmente agredidos, né, espancados, foram vários tiros disparados em direção a esses trabalhadores na área do acampamento Vida Nova, aqui no município de Jordânia. Então, esse ataque ele se deu porque há pessoas, né, que se dizem proprietários da fazenda e adentraram com força bruta, atacando os trabalhadores. Esse acampamento ele existe há mais de 16 anos, vai fazer 17 anos esse ano de 2025. E ao longo desses anos, foram muitas lutas, houve outros ataques, mas nada parecido com o que os trabalhadores sofreram no dia 14 de fevereiro. E a gente está aqui para pedir a intervenção da Comissão dos Direitos Humanos para que os trabalhadores possam ter essa proteção e que possa, de fato, ter a investigação e que os culpados sejam punidos por esse ato criminoso. Muito obrigada, Tereza, que é muito grave, né, isso que aconteceu. Posso fazer algumas perguntas que ajudem a gente aqui a qualificar um pouquinho mais as informações do que aconteceu? A primeira coisa, né, assim, o acampamento Vida Nova, hoje ele está em conflito, né, em conflito fundiário, além do conflito social. Quem reivindica a propriedade de lá, além da comunidade, né, claro, que hoje está na posse, produzindo, vivendo no acampamento? Tá fechado seu microfone. Ok, está ouvindo? Sim, Oi? estou ouvindo. Então, há 16 anos, essa área é ocupada pelos trabalhadores e a propriedade pertencente ao senhor Pedro Canguçu, que hoje pertence aos espólios de Pedro Canguçu. E, nesse último período de 14 de fevereiro, há outras pessoas, um senhor pelo nome de Afrânio e outro pelo nome de Wallace, dizendo ter comprado parte dessa propriedade. Embora eles digam que tenham comprado parte dessa propriedade, a notícia que a comunidade tem é que essa fazenda ainda pertence ao espólio, então estaria ainda sendo discutida judicialmente o espólio do senhor Pedro Canguçu, correto? Sim, toda a área ela é discutida judicialmente na área da reforma agrária pelos espólios de Pedro Canguçu. Inclusive, a última movimentação do processo teve causa ganha para os trabalhadores e foi entrado com recurso pelos espólios. Entendi. A área já foi vistoriada, feito levantamento também dos moradores e da área pelo INCRA? O INCRA já esteve no acampamento, à época era o superintendente, conhecido por Calazan, ele esteve na área, visitou a área, mas, que é do meu conhecimento, até o momento nada foi feito para que pudesse haver um desenrolar dessa questão, dessa situação a respeito da área. Perfeito.
Deixa eu perguntar também, Tereza, as agressões, né, sofridas pelos trabalhadores rurais que estavam no acampamento Vida Nova, houveram disparos de tiros e também algumas agressões físicas diretas, não é? Isso, segundo os trabalhadores, foram o que eles sofreram. Sim. Chegou a ser feito o boletim de ocorrência e depois corpo-delito para verificar todas as agressões? Foi feito o boletim de ocorrência, tanto a polícia militar ambiental esteve no acampamento, os trabalhadores que foram agredidos vieram até o hospital no mesmo dia, teve a passagem no hospital municipal aqui do município. Então, tem esses relatos, tem boletim de ocorrência, tem o prontuário médico, né, que eles foram atendidos no hospital. Perfeito. Eu vou, então, pedir aqui fazer alguns requerimentos como desdobramento dessa oitiva. Em primeiro lugar, eu queria colocar a minha absoluta solidariedade à luta já de 16 anos, né, da comunidade do acampamento Vida Nova, por terra, por trabalho, pela produção de alimentos e que tem sido vítima da violência no campo. Essa comissão tem um papel muito importante no enfrentamento à violência do campo, e uma das partes mais importantes é que esses crimes, né, o atentado contra a vida de trabalhadores rurais, ou mesmo a retirada da vida de trabalhadores rurais, não seja, de forma nenhuma, não passe sem responsabilização, sem identificação dos sujeitos, sem providências mais profundas que tenham que ser tomadas. Então, eu queria fazer aqui um requerimento, sugerir à consultoria, que faça um requerimento para que o INCRA tome providências para... faça uma nova visita à área, que eu acho que a presença do INCRA pode ser importante, e um pedido de providências para que se dê celeridade ao processo também de regularização fundiária, reforma agrária, do acampamento Vida Nova. A melhor resposta que a gente pode dar à violência no campo é a garantia de que os órgãos públicos vão fazer o seu papel resolvendo essa questão fundiária. Quero também, né, oficiar aqui a Polícia Militar pedindo mais esclarecimentos e informações além do boletim de ocorrência. A Polícia Civil, nós também vamos perguntar qual o procedimento gerado de inquérito e quais foram as providências tomadas pela Polícia Civil. E, se você quiser também remeter essa comissão depois, os prontuários médicos, outras informações que vocês julguem relevantes, eu acho muito importante. Vamos aprovar também a realização de uma visita técnica na comunidade. As visitas técnicas aqui elas têm algumas limitações para acontecer. Então, a gente ainda não vai agendar, mas deixa ela marcada, porque, de qualquer maneira, nós vamos tentar estar, enquanto comissão, presentes aí. Um próximo requerimento também é para que o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério hoje, né, que está com a nossa ministra Macaé Evaristo, faça uma visita ao território e, inclusive, identifique a existência de defensores de direitos humanos que estejam possivelmente ameaçados. O PPDH, perguntar, Tereza, existe aí, os trabalhadores estão hoje inseridos no programa de proteção aos defensores do Estado? Não, hoje não. Não? Então, eu vou fazer um pedido também de providências para que o programa de proteção faça uma busca ativa, faça o contato com vocês, para que a gente verifique a possibilidade de inserção da comunidade no programa de proteção. O programa de proteção hoje ele protege indivíduos, né? Mas ele também protege comunidades, coletividades. Então, acho que o programa pode discutir qual a melhor forma de garantir vocês um pouco mais de segurança do Estado. Porque a gente sabe que, quando um atentado desses acontece, ele tem chance de se repetir se os órgãos públicos não se movimentam. Por isso, é tão importante a presença de vocês aqui hoje e essas providências que nós estamos aqui sugerindo. Pergunto aos deputados se querem também sugerir encaminhamentos, questões. Tereza, boa tarde. Boa tarde, presidenta, deputada Bela. Boa tarde, deputada Andréia. Eu só queria cumprimentá-los pela luta e pela resistência e dizer que as sugestões entregues pela deputada Bela, eu ia adicionar uma, que foi a sua última, justamente o programa de proteção. Porque eu também fui apoiada pelo programa em um determinado momento e fez muita diferença
No nosso mandato, a gente acompanha a vereadora Damiri Sinali, que também é acompanhada até hoje pelas ameaças persistentes de violência que ela sofre, de estupro e de várias outras formas de agressão e violência. Então, essa seria a minha sugestão, que foi a sua, Bela. Então, é só dizer que você e todos os trabalhadores podem contar com essa comissão. Eu estou aqui como suplente, mas hoje fortalecendo a luta das companheiras Bela e Andréia, e podem ter certeza que vocês estão nas mãos de pessoas muito competentes e muito sérias aqui da casa para garantir a resistência com segurança de vocês. Obrigada, deputada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Andréia. Então, também quero reforçar, não só ser solidária, mas dizer que podem contar com as parlamentares dessa comissão para a gente caminhar juntos. Essa violência no campo, principalmente em territórios que estão em disputa, é uma luta política e, por isso, a gente estará sempre ao lado. É importante os requerimentos já construídos aqui na casa, me coloco à disposição para assinar conjuntamente e também estar presente no território. Essa iniciativa da deputada Bela Gonçalves de fazer a visita é muito importante, porque intimida esses que acham que não tem lei e que pode fazer o que bem entende. Então, assim, a presença dos deputados no território demonstra que esse território tem proteção, tem direito, e as pessoas têm direito à terra, têm direito à moradia, têm direito ao campo, e, por isso, nós estaremos sempre ao lado. Perfeito. Eu vou pedir para que os requerimentos aqui propostos sejam subscritos, então, pela deputada Andréia de Jesus e pela deputada Lohana, além de mim, porque eu acho que quanto mais coletivamente a gente conduzir essa questão, mais a comunidade também fica protegida. Obrigada, Tereza. Você gostaria de adicionar alguma questão? Sim, eu agradeço a presidente, agradeço as deputadas, agradeço todo o corpo da comissão, e a gente aguarda, né, que vocês façam a visita, que, de fato, né, nós possamos continuar lutando pelo direito à terra, né, pelo direito a esse bem, que, além de gerar produção para os trabalhadores ali, gera produção para todo o corpo do campo e da cidade também. Aqui nós estamos com os trabalhadores, inclusive os trabalhadores que foram agredidos fisicamente, está aqui também presente, participando deste momento. Queria deixar toda a minha solidariedade para os trabalhadores, trabalhadoras que estão participando dessa reunião. É muito importante que a gente consiga fazer essa oitiva de vocês, mesmo que online, muitas vezes, ela garante essa voz, essa visibilidade dessa questão pela comissão. Vamos tentar trabalhar para conseguir agendar uma ida da comissão em Jordânia, mas eu acredito também que todos esses requerimentos já vão deixar as autoridades cientes de que a gente está acompanhando de perto esse caso junto com vocês. Tá certo? Um forte abraço, então, e fé na luta para todos vocês, que a gente possa ver o acampamento Vida Nova, proporcionar vida nova para todos vocês em um futuro assentamento. Que assim seja. Obrigada. Vou passar agora, gente, para uma segunda oitiva da senhora Poliane Janine Riziane Alves de Oliveira, moradora da região do Planalto. Vocês viram, né, que esse fim de semana, nós tivemos uma execução, um assassinato brutal que aconteceu no bairro Planalto, Itapoã. 6 tiros levou o senhor Cristóvão, que era um idoso, né, que estava ali há mais de 20 anos, convivendo com a comunidade, e foi alvejado por 6 tiros por um senhor que é policial civil no estado do Rio de Janeiro. Eu acho muito importante que a gente traga aqui o nome desse senhor, que consta também em boletins de ocorrência, porque todas as veiculações que eu vi da imprensa não falavam nem o nome de quem faleceu, que é o senhor Cristóvão, nem o nome do autor, que é o senhor Pedro Tiago de França e Silva, autor, confesso, desses disparos. A gente tem acompanhado, enquanto Comissão de Direitos Humanos, já essa questão, mas achamos super importante escutar vocês. Então, com a palavra, Poliane. Boa tarde a todos. Meu nome é Poliane, eu sou moradora da região, né, da região do Planalto. Por mais perto aqui, Poliane. Puxa para frente. Isso. Isso. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Poliane, eu sou moradora da região do Planalto. E no domingo eu fiquei assustada ao descobrir o ocorrido,
especialmente, né, porque foi com um senhor que eu já conhecia já há alguns anos, um senhor em situação de rua, mas que era um senhor super tranquilo, super educado, convivia bem com os moradores e com os comerciantes da região. Tanto que ontem estivemos, né, a Juliana foi lá conversar com o pessoal da região e todo mundo, só elogios ao senhor Cristóvão. E a gente ficou estarrecido, indignado, chocado mesmo com a situação, porque o senhor Cristóvão, apesar dele ter alguma questão de mental e tudo mais, ele era uma pessoa muito tranquila, ao contrário do que está sendo colocado, né, que ele agiu, ameaçou e tudo mais, ele nunca fez isso. Na região mesmo, ele estava há mais de 20 anos, tem gente lá que conhece ele há 25 anos. Então, assim, você pensa que uma pessoa em situação de rua, para estar numa região há tanto tempo e não ter ninguém, nem comerciante, nem morador, para falar assim, ele já deu problema. Não, ele nunca deu problema. Ele ficava no canto dele, sentadinho, com 2 cachorros, que a gente até está auxiliando, né, porque eles sentiram muita falta do tutor. E ele ficava lá tranquilo, de vez em quando lia a Bíblia. Às vezes, quando ele estava com alguma questão de saúde mental descontrolada, ele ficava conversando sozinho, mas ele com ele mesmo nunca foi agressivo, nunca foi de ameaçar, nem nada nesse sentido, assim. E era uma pessoa que, tranquila, passava uma paz, assim, sabe? Assim, todo mundo ficou estarrecido da alegação ser legítima defesa, sabe? Porque nada justifica, ainda mais vindo de quem foi, um senhor idoso, super pacato, pacífico, tranquilo, vou repetir novamente, tranquilo, porque eu até brinquei que o sinônimo dele lá na região é tranquilidade. Até quando alguém fazia alguma coisa com ele, né, ele não revidava, igual já furtaram a ração dos cachorros dele, ele tratava os cachorros dele que nem filhos, assim. E ele não revidou, ele só falou assim, só saiu xingando, reclamando para o lado, mas ele nem revidou. Ele era uma pessoa que ficava lá, e as pessoas que passavam por ele que ofereciam as coisas, ofereciam café, ofereciam pão, marmita, porque ele nem pedia, ele pedia. Então, assim, todo mundo da região está chocado, assim, sabe? O pessoal que é morador do Planalto, Itapuã, Campo Alegre, São Bernardo, São Tomás, porque ele também andava, né, sempre com os 2 cachorros, ele andando com os 2 cachorros. E foi chocante, assim, porque ele era isso, assim, ele era uma paz em pessoa. Eu não consigo entender como que aconteceu isso com ele, como que está sendo alegado, igual estão tentando alegar legítima defesa. Poliane, então, esse crime chocou mesmo a toda a comunidade, eu acho que a toda a cidade. Quando a gente teve conhecimento, né, desse fato, desse crime bárbaro, né, que aconteceu ali no bairro Planalto, nós imediatamente buscamos o boletim de ocorrência e também fizemos contato com a Polícia Civil, que comunicou que ouviu o autor dos disparos e liberou ele logo em seguida sobre essa pretexta ideia de que haveria sido um disparo efetuado 6 tiros por legítima defesa de um senhor idoso. Também foi afirmado aqui pelo boletim de ocorrência e pela delegada que o senhor Cristóvão portava uma machadinha. No entanto, entre os materiais apreendidos pelo boletim de ocorrência, nenhuma machadinha é considerada. O boletim de ocorrência cita a apreensão de uma pistola, cita a apreensão de um cartucho, mas não cita a apreensão de nenhuma arma branca, coisas que nós também vamos acompanhar. Então, eu queria aqui já propor um requerimento, né, para que seja encaminhado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o link com o acesso dessa reunião, para que possam escutar essa reunião,
as notas taquigráficas, o boletim de ocorrência, para que promovam o acompanhamento e desdobramento do caso do assassinato do senhor Cristóvão Miranda por um policial civil do Estado do Rio de Janeiro, considerando ser um caso de repercussão e representativo da violência e violação de direitos humanos contra a população em situação de rua, bem como para que haja devida responsabilização do agente público de segurança daquele Estado. Vale a pena lembrar que o senhor, né, só estava portando uma arma porque ele é policial civil. Então, isso também tem que ser considerado. Também dizer que, antes da sua oitiva, nós já havíamos proposto uma audiência pública para debater as denúncias de violências e violações contra pessoas em situação de rua, bem como o descumprimento da ADPF 976, que assegura direitos a essa população. Têm sido crescentes os casos de violência contra a população em situação de rua. O caso do Dr. Cristóvão, né, chegou, ganhou repercussão, nos choca, mas ele não é, infelizmente, um caso isolado. Nós temos visto pessoas serem assassinadas nas ruas das cidades do Brasil, de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, assim, quase que diariamente. E a gente precisa de tomar providências em relação a isso. Parece que também tem um vídeo, né, que vocês gostariam de transmitir. Então, vou pedir para passar o vídeo e, em seguida, passo aqui a palavra para os meus colegas deputados. Olha, primeiramente, boa tarde, certo? O senhor Cristóvão era uma pessoa tranquila, né? Ótima pessoa de cidade. Limpava aqui, ó, não deixava nada sujo. Muito bem. Parei o carro lá no estacionamento ali da raia ali, com as bolsas pesadas. Olhei para o menino do estacionamento e falei, pois é, lá, ó. Miranda tá ali. Eu levantava a mão, falei, ô Miranda, ele vinha correndo para me ajudar. Não, vou deixar que o senhor não pode carregar peso, não. E os que não puderam vir, baixaram as portas na hora da manifestação, né, em respeito à alma dele, em homenagem a ele. E eu achei isso assim, isso tocou demais, sabe? Tocou muito. Cristóvão vivia aqui no bairro do Planalto e a gente conhece ele há quase 20 anos. É uma pessoa tranquila, nunca deu problema com ninguém, nunca avançou em ninguém. Escreveu uma pessoa boa, humilde, honesta, sabe? Uma pessoa prestativa, muito na dele, não molava ninguém, não falava palavrão, nada. Ficava no canto dele lá com os cachorros dele, com os meninos dele. Foi uma perda assim, a gente abalou nós, todo mundo aqui, sabe? Só quem conheceu ele vai saber. Pessoa que ele era. Muito gente boa. A gente não tem palavra para descrever o que ele era. Igual a gente fala, não é porque morreu, não. Que aí todo mundo vira bom. Não. De forma, nós estamos sentindo assim, você vê, não é parente da gente, não é nada. Conhecemos ele aqui. Eu sou o senhor Cristóvão, que era uma pessoa conhecida aqui no bairro há décadas, né? Eu não conheci ele esse tanto de tempo, mas há já alguns anos, e ele era uma pessoa tranquila, totalmente da paz, é uma pessoa extremamente respeitosa, uma pessoa que não representava risco, nem mal para ninguém, assim. A gente tinha um vínculo de conversa por causa da questão que ele tinha cachorro e eu também tenho, então isso era sempre uma forma da gente conversar, dialogar. Encontrei com ele em outros momentos também, andando pelo bairros vizinhos, e ele também sempre com essa postura super tranquila, educada, respeitosa. Estamos estarrecidos com o que aconteceu. Com certeza ele não representava uma ameaça, ele não... seria impossível, conhecendo a pessoa do senhor Cristóvão, imaginar que em algum momento ele representou uma ameaça para alguém, sabe? É isso, assim, o que eu posso falar é que foi um susto para todos nós, né, moradores da região, comerciantes, estamos todos chocados e todo mundo aqui quer justiça, assim, que seja justiça, porque a gente considera que foi um ato de covardia. Dia, boa tarde, pedir, nunca foi te pedir. Chegava nos locais que aqui ele pedia comida para os cachorros, para os pombos, mas nunca vi ele pedindo dinheiro, nunca vi ele pedindo comida. Ele ganhava comida, dividia com os animais dele. Ganhou o senhor franzino, então, que não atacava ninguém, não tinha condições nem de atacar.
E eu duvido muito que ele estaria com uma machadinha, porque a gente via ele com cabo de celular antigo, latinha, objetos antigos, e sempre sentado e exposto. A gente começou a ver ele primeiramente do outro lado da avenida, que tinha um restaurante, ele ficava lá sentado, e depois passou aqui para a árvore da lotérica, e morava na Mata do Planalto. Então era um senhor e se não fosse morador de rua, a gente falava que era uma pessoa super inteligente, vivia com a Bíblia na mão, com os livros dele. E é isso, entendeu? A gente cuidava mais dos animais do que dele próprio. Ele fazia muita questão. Ele vinha aqui às vezes falando, nossa, os meus cachorros estão com fome, e agora eu tô com 10 cachorros, eu tô com 4 gatos. E a gente sempre fez o possível para poder ajudá-lo da melhor forma. E o que houve com ele realmente foi uma covardia. Uma pessoa que não fazia mal nem para ele próprio. Era uma pessoa muito humilde, não mexia com ninguém. E eu não falo isso por questão de querer... não. Porque realmente era a pessoa dele. Ele realmente era uma pessoa muito pacífica. E o que houve com ele realmente foi uma crueldade. E para depois nós vermos através da mídia que tentaram colocá-lo como bandido. Coisa que ele nunca foi. Em momento nenhum. Mesmo sendo uma pessoa que era morador de rua e tinha as suas necessidades, nunca foi envolvido com nada, nem para prejudicar ele próprio com relação a drogas e essas coisas. Sempre foi uma pessoa do bem, tanto que todos aqui do passeio da região que ajudavam ele como podiam. E o que houve com ele realmente foi uma crueldade. E nós, como comerciantes e que conhecíamos ele, a gente clama por justiça mesmo. Um vídeo importante na memória, do seu Cristóvão e do que ele representava para a comunidade, Essa tranquilidade, essa paz, essa pessoa gentil que estava em situação de rua por uma série de questões, gente, da exclusão social, da desigualdade do nosso país, e que foi executado com 6 tiros sobre a alegação de legítima defesa de um policial. Esse caso merece o acompanhamento de perto, e essa comissão vai acompanhar de perto. Porque, muitas vezes, a gente não tem elementos para acompanhar toda a violência que a população em situação de rua vive. Mas a gente precisa pegar um caso para que esses crimes não se repitam, e para as pessoas que compreendam, sabe, Jean, que não são invisíveis, não são descartáveis, não são desimportantes, muito pelo contrário. São muito importantes para os moradores, são muito importantes para os amigos e são muito importantes para essa comissão também. Tá certo? Queria passar a palavra para os deputados. Deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputada Bela. Quero aqui cumprimentar a deputada Andréia de Jesus, que presidiu essa comissão, e agora Vossa Excelência também aqui presidindo essa comissão. Parabéns pelo trabalho que está prestando a essa comissão, mas, sobretudo, à Assembleia e a Minas Gerais. Quero aqui deixar a minha solidariedade aí. Quando eu cheguei, estavam falando desse caso, seu Cristóvão, E assim, gente, nós vamos vendo o nosso povo sendo tombado, É aqui, é acolá, é em todo canto, E se não tem alguém para falar por eles, e essa casa e essa comissão, especificamente, é um espaço para que se possa correr atrás de justiça, e exemplificar, como a deputada Bela colocou muito bem aqui. Deputada, eu estava em outra audiência, tratando também de questões do Vale de Jequitinhonha, e onde eu passo que eu vejo Vale de Jequitinhonha, eu corro lá para fazer uma fala e falar algo, e aí eu vi a minha companheira Tereza, minha amiga de tantas lutas, que estava falando aqui. Estou olhando agora para ela e para os companheiros aí no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da nossa querida Jordânia. Sindicato e espaço que nós já fizemos muitas e muitas reuniões, muitas lutas, Tereza? Quero deixar aqui um grande abraço a vocês, não simplesmente solidarizar, mas me colocar nessa pauta. Como vocês sabem, nós sempre fizemos parte dessa pauta,
E, deputadas, eu conheço o acampamento Vida Nova. Eu conheço, eu já estive lá várias vezes. Já almocei com eles, já tomei café com eles, né? Já frequentei a casa deles. Um espaço que produz muito, mas como esse espaço produz? Nós fizemos uma audiência pública aqui, talvez alguns de vocês estavam presentes nessa audiência, a Tereza estava, e como eles trouxeram produtos, né, fruto da labuta de cada um, de cada uma, naquele acampamento. Na época, a mesa de diálogo fez um trabalho, né, Tereza, na época, muito interessante, mas o nosso povo não para de sofrer ameaça, de ser ameaçado, né, nitidamente ameaçado, não só ameaça, né, estão extrapolando a cada vez mais, né. Dizer que nós já temos audiência pública aprovada na Comissão de Participação Popular. Me coloco aqui, deputada, faço questão de assinar todos os requerimentos dessa e todas as pautas, porque eu sei que Vossa Excelência e os membros dessa comissão fazem um belíssimo trabalho. Mas nessa questão específica de Vida Nova, eu faço questão, ouvi a sua fala, ouvi a deputada Lohana também, sei as ameaças que vocês, a deputada Andréa também sofreu, e me coloco aqui junto de vocês. Eu acho, e vocês têm aí, e isso incomoda muita gente, quando uma mulher se coloca à frente de uma luta, e essa companheira aguerrida, minha amiga de tantas lutas, Tereza, parabéns por se colocar sempre ao lado dos que mais precisam, em todos os aspectos, né? Presidenta do nosso Sindicato de Salvadores Rurais aí, e colocar ao lado de vocês. Parabéns a todos vocês, mais de ter uma mulher aguerrida à frente dessa pauta. Nós enviamos requerimento também à Polícia Militar, à Polícia Civil, para que fosse tomada providência em relação a isso. E também, não sei se vocês já aprovaram aqui, mas se não já aprovaram, seria interessante a gente fazer essa audiência, e podemos fazer em conjunto na Comissão de Participação Popular com a Comissão de Direitos Humanos. Tereza, companheiros, companheiras, um grande abraço e logo, logo estarei aí mais uma vez com vocês. Um abraço, paz e bem. Maravilha. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Eu queria já começando parabenizando a Poliana, né? Pelo esse cuidado, né? E esse vídeo mostra o quanto o senhor Cristóvão era cuidado pela comunidade, né? Está em situação de... Ninguém é obrigado a ter casa, é dever do Estado garantir, mas é tão bonito ver vocês tendo cuidado de acolhimento de uma pessoa em situação de rua. A denúncia, ela é digna, é necessária, pessoas armadas nas ruas, ameaça a vida de todo mundo. Então, é importante que não só investigue, mas também que retire o porte de arma de uma pessoa que está desequilibrada. Não, pelas falas do vídeo, não houve necessidade nenhuma, mesmo que a pessoa tivesse com uma arma branca, que não resta comprovado, dar 6 tiros em espaço público, né? É um desequilibrado e ele precisa perder o porte de arma, como outros também. Eu defendo o fim das armas nas ruas, para que a gente tenha segurança e tenha mais gente cuidando da população em situação de rua. Parabéns, deputada Bela. Obrigada, deputada Andréa. Eu coloco, então, em votação os requerimentos de Jordânia, que eu citei anteriormente, e também os requerimentos relativos à denúncia do assassinato do senhor Cristóvão. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Tá certo, gente. Vamos seguir firmes nessa comissão, fazendo as diligências necessárias para que a gente alcance justiça para o senhor Cristóvão. Dizer também que nosso mandato está acompanhando o processo de liberação do corpo no IML e a garantia do sepultamento em dignidade. E tão logo seja encaminhado isso junto ao município de Belo Horizonte, a gente vai informar a comunidade para que a comunidade possa também se fazer presente nesse momento junto com o senhor Cristóvão. Tá bom? Então, é isso. Vamos seguir firmes da luta e aguardo todos, então, para a continuidade desse e dos outros debates nas audiências, visitas que nós vamos fazer como encaminhamento dessas oitivas. A presidência agradece a presença... Não?
Desculpa. Passa a presidência à deputada Andréia para colocar em votação o requerimento. Seja encaminhado ao Ministério Público, requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhado ao Ministério Público, ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o link de acesso da íntegra do vídeo da segunda reunião extraordinária dessa comissão. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Andréia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e convida para a visita técnica, que será realizada sexta-feira agora, na linha verde, nos locais onde o governo do Estado pretende instalar as praças de pedágio. Nós vamos ver o que a comunidade pensa sobre isso e os possíveis direitos humanos afetados pela restrição da mobilidade urbana em função dos pedágios. Então, vai ser a partir das 13 horas, ponto de encontro, Hospital Risoleta Neves. Obrigada. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.